Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica e hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre Vast, as Cavernas de Cristal, vamos ensinar como jogar com o dragão, certo? O dragão está ali habitando a caverna há muitos séculos, num sono que já dura muitos séculos, e o objetivo dele é bem curioso, ele deseja acordar e sair da caverna, certo? Como diz o livro de regras, ele ainda está ali meio sonolento, sob efeito aí dos muitos séculos que ele passou dormindo, então ele precisa se fortalecer, se livrar dos efeitos desse sono, adquirindo, digamos assim, mais força, e uma vez que ele consiga acordar, ele vai emergir para a superfície da caverna e sair. Se ele conseguir sair da caverna antes que os demais jogadores vençam o jogo, cumprindo seus respectivos objetivos, ou antes que a caverna desmorone, né? Se desmoronar a caverna é o objetivo da caverna, mas se não tiver nenhum jogador jogando com a caverna, é possível também que a caverna desmorone e aí todo mundo perde. Então, se ele conseguir fazer isso antes que a caverna desmorone ou que algum outro jogador atinja o seu objetivo, ele ganha o jogo. Então, como é que você joga com o dragão? Para começar, na preparação, você vai pegar essas trilhazinhas aqui, de espaços brancos aqui em cima, que ele chama de trilhas de preguiça, e vai preenchê-las completamente com esses cubinhos marrons. Vai colocar também esse cubinho verde no espaço inicial dessa trilha, que é a trilha de Goblins Devorados. Vai colocar esse cubinho vermelho no último espaço aqui, no espaço 5 da sua trilha de vida. E essas 3 fichinhas aqui, que são as gemas do dragão, colocá-las nos espaços correspondentes aqui do seu tabuleiro. Vai pegar também o dado do dragão, que você vai precisar, as suas cartas de poder, né, que formam um baralhinho aqui, que você embaralha e deixa por perto, e os seus 2 marcadores do dragão. O dragão começa adormecido e depois ele pode acordar. Então deixa o dragão acordado aqui por perto, você vai precisar dele mais tarde. E o dragão adormecido você vai colocar lá no tabuleiro central, na mesma ficha onde se encontra a cavaleira. Ele pode ficar assim, na mesma ficha da cavaleira? Pode, por enquanto, porque no momento ele está no subterrâneo, certo? Dentro da historinha do jogo é como se ele tivesse um nível abaixo do nível onde os demais personagens estão. Então, assim, você está vendo ele na mesma ficha que a cavaleira, mas imagine que ele está abaixo do solo, debaixo dos pés dela, digamos assim. Então, você vai comprar 3 cartas de poder aqui para formar a sua mão inicial, certo? Veja que vieram 2 cartas de chama e uma carta de asa. Fica com essas cartas para você, não vai revelá-las para ninguém. E aí você está pronto para efetivamente começar a jogar. Como é que funciona o turno do dragão? Ele se divide em 4 etapas, que vêm descritas aqui no seu tabuleiro individual. A primeira dessas etapas é mover-se e utilizar poderes, certo? O dragão se move sempre em linha reta, certo? 1 ou 2 casas na mesma linha. Então ele pode andar por aqui, por exemplo, ou pode andar para cá, ou poderia andar para cá ou para cá, certo? Sempre um ou dois espaços, sempre seguindo uma mesma linha reta. E aí, antes ou depois de fazer esse movimento, ele vai poder utilizar os seus poderes, certo? Ele utiliza o poder e depois se move, ou ao contrário, ele pode se mover e depois utilizar o poder como queira. Que poderes são esses? Bem, todos eles vêm descritos aqui no seu tabuleiro individual do jogador, e todos eles exigem que você gaste um certo número de ícones desse. Então veja, por exemplo, nós temos o poder garra, exige que você gaste uma carta de garra. No momento eu não tenho nenhuma carta de garra na minha mão. São 3 tipos de carta, basicamente. É chama, asa e garra. Deixa eu ver se eu encontro uma carta de garra aqui para mostrar para vocês. Tá ruim de aparecer uma carta de garra. Aqui, uma carta de garra, certo? Então, cada um desses poderes exige um pré-requisito. Por exemplo, aqui, uma carta de garra, aqui uma carta de chama, uma carta de asa, 2 cartas de garra, uma carta de garra e uma de chama, uma de garra e uma de asa, 2 de chama, uma de chama e uma de asa, e assim por diante. Você vai descartar a quantidade de cartas e do tipo de carta também que o poder específico exija e vai aplicar o poder conforme esteja descrito aqui no seu tabuleiro individual, certo? Eu não vou explicar aqui todos os poderes, vou explicar apenas os mais básicos e alguns que eu acho que merecem uma explicaçãozinha a mais, mas enfim, todos eles basta você ler como está escrito aqui e descartar, certo? Alguns desses poderes, muitos deles, vão exigir que você role o dado do dragão. Então você, quando for o caso, você rola e o poder vai dizer lá que o poder afeta determinadas
casas, determinados espaços da caverna. Sempre que você rola o dado, o espaço central, né, a casinha central, corresponde ao espaço onde seu marcador se encontra naquele momento, e os espaços ao redor, né, à esquerda, à direita, acima, as diagonais, representam os espaços ao redor, certo? Eu falei ainda há pouco da movimentação, mas só para que eu não perca a linha do raciocínio, abrindo um parêntese aqui, como é que o dragão se movimenta? Enquanto ele estiver no subterrâneo, ele pode se movimentar de maneira totalmente livre. Ele pode atravessar paredes, ele pode entrar em fichas escuras, ele pode entrar em fichas dos outros jogadores, sem que isso ocasione um ataque, certo? Nem dele, nem dos outros. Só ataca se ele quiser. Uma vez que ele se encontre na superfície, aí a coisa muda de figura. Na superfície, ele não pode atravessar paredes, não pode entrar em fichas escuras, e caso entre numa ficha que tenha um inimigo, né, uma cavaleira ou o goblin, uma tribo de goblins, vai ocorrer um ataque desde que o inimigo em questão, né, seja a cavaleira, seja os goblins, tenha força suficiente para realizar o ataque contra o dragão, conforme a regra específica de cada um deles, certo? Então, estando na superfície, você pode entrar numa ficha com outro jogador. Pode, mas se a força do outro jogador for suficiente para realizar um ataque contra você, conforme a regra específica daquele jogador, o ataque irá acontecer, mesmo não sendo a vez dele. Certo? E a mesma coisa vale para o movimento forçado, certo? Basicamente as regras de movimento forçado são as mesmas. Enquanto estiver no subterrâneo, ele só não pode ser movido para espaços com outros jogadores, mas quando chega à superfície, ele também não pode ser movido através de paredes nem para fichas escuras, certo? Aquela regra do movimento forçado que eu mencionei lá no primeiro vídeo, que é quando um efeito de outro jogador, no caso do dragão especificamente é a caverna, é quem às vezes vai conseguir fazer um movimento forçado contra o dragão, e os goblins também, utilizando algumas cartas especiais que eles possuem. Mas enfim, a regra do movimento forçado é bem parecida com a regra do movimento normal. Você... enquanto estiver no subterrâneo, pode se movimentar através de fichas escuras e através de paredes. Quando estiver na superfície, já não pode mais, certo? E fechando parênteses a respeito desse quesito da movimentação e voltando aqui para a questão das cartas de poder. Quando você for utilizar um poder, você simplesmente descarta aquelas cartas que tenham os ícones correspondentes, certo? Na quantidade e no tipo necessário, e realiza o efeito, certo? Como eu disse, eu não vou explicar todos aqui, mas apenas aqueles mais simples e aqueles que eu acho que necessitem de uma explicação adicional. Por exemplo, o efeito garra, que é o primeiro aqui, custa uma carta de garra, você rola o dado do dragão e realiza um ataque. Quais as consequências desse ataque? Primeiro, as fichas que serão afetadas pelo ataque são as fichas determinadas conforme o dado do dragão, né? Então, se cair essa ficha aqui, vai ser essa face aqui do dado, vai ser o lado onde se encontra o dragão e mais esses outros 4, desconsiderando aqueles que estiverem vazios, evidentemente. Se a vítima do ataque for uma tribo de goblins, ela se dispersa, vocês lembram do conceito de se dispersar lá do vídeo anterior. Se a vítima do ataque for a cavaleira, você obriga a cavaleira a se mover por um espaço, dentro aí daquele conceito de movimento forçado, né? Você força a cavaleira a se mover por um espaço. Se a vítima do ataque for o ladrão morre, e o benefício que você recebe por matar o ladrão é puxar um número de cartas de poder igual ao nível de espólio do ladrão, como vocês verão com mais detalhes no vídeo do ladrão. Um outro poder que é interessante explicar aqui, o poder da chama. Quando você usa o poder da chama, o custo dela é de apenas uma carta de chama. Você rola o dado e você revela as fichas escuras que forem afetadas, certo? Então, as fichas aqui escuras ao redor do dragão, que forem afetadas pelo efeito da chama, vão ser reveladas. E aí vocês vão lá para o nosso vídeo inicial da série para entender em detalhes como é que funciona essa história de revelar fichas escuras. Outro efeito aqui, dos mais simples, asa. Custa apenas uma carta de asa. Você vai se mover por até 2 fichas em linha reta ou se mover através de uma ficha de parede. Se mover através de uma ficha de parede, ele sempre consegue fazer desde que ele esteja no subterrâneo. Mas, enfim, se ele estiver na superfície, esse poder da asa permite-o se mover através de uma ficha de parede, ou seja, um movimento extra, né? Além daquele movimento livre que ele sempre tem,
ele adquire esse movimento extra. Enfim, todos esses poderes ainda descritos aqui no seu tabuleiro individual, você gasta uma quantidade de cartas igual, no tipo e na quantidade correspondente ao poder, e efetua a ação. Você pode realizar quantas ações você quiser ou puder, conforme as cartas que você tem na sua mão, certo? E aí, em seguida, você vai para a etapa 2. Esse tudo foi a etapa 1, que é mover-se e utilizar poderes. Você vai para a etapa 2, que é pegar tesouros. Funciona da seguinte forma: se você finalizar o seu movimento, digamos, por exemplo, sei lá, aqui, se você finalizar a sua fase 1, né? Você finalizar a sua fase 1 numa ficha que contenha um marcador de tesouro, você pode pegar aquele marcador de tesouro para você. O que basicamente você faz é entregar o marcador de tesouro para a caverna, né, para a reserva central, e mover um cubo da trilha de ganância para a sua trilha de vigília. Você já vai entender melhor como é que funciona essa história desses cubos. Basicamente, o grande objetivo do dragão é mover esses cubinhos aqui, vocês vão entender melhor. Mas nessa etapa 2, pegar tesouro é isso. É você finalizar a sua fase 1, digamos assim, numa ficha, num espaço que tem um tesouro, você remove aquele tesouro do mapa e vai mover um cubinho dessa trilha, essa primeira trilha aqui, que é a trilha da ganância, para aqui para baixo, para essa trilha da vigília, como vocês entenderão com mais detalhes daqui a pouco. E aí, enfim, isso só vai acontecer se coincidir de você finalizar a sua fase 1 num espaço que contém uma ficha de tesouro, evidentemente. Passando então para a fase 3, que é colocar uma gema de dragão. Se você quiser, você pode pegar uma dessas suas 3 fichinhas aqui de gema de dragão e colocá-las no espaço em que você se encontra no momento, certo? No espaço onde você finalizou ali a sua fase 1. Você pega essa fichinha aqui de gema de dragão e coloca lá naquele espaço. Para que serve a gema de dragão? Serve para 2 coisas. Primeiro, ela é uma espécie de armadilha para os demais jogadores. Tanto a cavaleira, quanto os goblins, quanto o ladrão, eles têm interesse em pegar ali a gema de dragão para ganhar benefícios que vocês, né, estão acompanhando aí a nossa playlist e vão ver em cada um dos vídeos específicos. Mas sempre existe uma rolagem de dado, onde se na rolagem de dado a ficha central for afetada, a gema de dragão, na verdade, era uma armadilha. Ela explode e vai trazer uma consequência negativa para a cavaleiro, para o goblin, para o ladrão, conforme as regras específicas de cada facção, né, de cada personagem, como vocês verão ao longo da playlist. Já estão vendo, né? Já estão vendo aí ao longo da playlist. Então, ela é primeiro essa espécie de armadilha que você, dependendo do resultado do dado, pode acabar prejudicando os seus adversários, o que consequentemente é bom para você. E segundo, a principal utilidade da gema do dragão para o dragão é a seguinte: que enquanto a gema estiver na caverna, ela conta como um desses ícones. Então, por exemplo, uma ação como essa aqui, o Sibilo. O custo da ação de Sibilo é 2 ícones de garra. Se a gema do dragão da garra estiver na caverna, você consegue fazer a ação do Sibilo gastando apenas uma carta de garra, em vez de gastar as 2, certo? É como se ela fosse ali uma carta extra daquele tipo específico que vai estar sempre disponível para você enquanto ela estiver na caverna. Como assim enquanto ela estiver na caverna? Pode ser que ela saia da caverna? Pode, se algum outro jogador roubar aquela gema, né? Pegar aquela gema para ele, conforme vocês já viram aí no vídeo da Cavaleira e do Goblin. Eles podem pegar a gema, o que vai lhe trazer benefícios, ou pode ser uma armadilha que vai explodir na cara deles. E aí a gema sai da caverna e volta para a sua reserva. Você mais tarde pode posicioná-la de novo, certo? Mas enquanto ela estiver na caverna, é como se ela servisse como um ícone extra desse, sempre disponível. Por falar em ícone, se você prestar atenção aqui nas diferentes ações que você realiza no seu tabuleiro individual, você vê que algumas delas têm um símbolo de ponto de interrogação. O que é que significa isso? Um ponto de interrogação significa um ícone qualquer, certo? Não precisam ser ícones diferentes, podem ser inclusive ícones iguais, certo? Um ícone qualquer você o gasta ou utilizando cartas ou utilizando as fichinhas aqui de gema de dragão para realizar as suas ações. Então, colocou uma gema de dragão, é a sua terceira etapa. Vamos então para a 4ª etapa, que é substituir a sua mão. Você vai pegar todas as cartas que sobraram na sua mão, que você não utilizou lá na fase 1, vai misturar com o resto do baralho, certo? Não tem monte de descarte.
as cartas que você gastou ao longo da rodada, junta todas, embaralha e puxa de novo uma determinada quantidade de cartas para a sua mão. Que quantidade é essa? Bem, aí a gente vem aqui para essa trilha de vigília. Essa trilhazinha aqui mostra o quanto o dragão está aí se livrando dos efeitos do seu sono e se tornando mais poderoso, certo? Você vai aumentando essas trilhas de vigília à medida em que remove cubos lá de cima das trilhas de preguiça. Você tira cubos da trilha de preguiça e cada vez que você tira um cubo da trilha de preguiça, você traz ele aqui para a trilha de vigília. Isso vai aumentando seus atributos. Veja nessa primeira fileira, armadura 1 e espírito 3. Na segunda, armadura 1 e espírito 4. Na terceira, armadura 2 e espírito 4. E assim por diante. O que é que significa isso? A armadura serve para você se defender dos ataques de outros jogadores, como vocês já viram no vídeo da cavaleira e dos goblins. E o espírito nada mais é do que a quantidade de cartas que você puxa no final, nessa fase 4. Você vai puxar uma quantidade de cartas igual ao seu nível de espírito naquele momento. Então, já que entramos aqui no assunto dos cubos, vamos explicar, afinal, como é que funciona isso, certo? Porque à medida que você vai realizando aqui suas diversas ações, matando goblins, revelando fichas, andando pela caverna, etc e tal, o seu principal objetivo é o quê? É satisfazer as condições dessas 3 trilhas aqui, que ele chama de trilhas de preguiça. Você pode... Existem 3 trilhas ao todo, certo? Acho que deixa eu mover a câmera para melhorar aqui. Ó. É a trilha da ganância, é a trilha, da fome e... aqui tá ruim de ler, a trilha do orgulho, certo? Você pode, por rodada, você pode remover no máximo 3 cubos dessas trilhas, certo? No máximo 3 por rodada, sendo um de cada trilha. Você nunca pode remover mais de um cubo da mesma trilha na mesma rodada, certo? Então, na sua vez, você vai remover no máximo 3 desses cubos, sendo um de cada trilha, e transferi-los aqui para a sua trilha de vigília, que é o que vai determinar o quanto você está ali próximo de acordar, despertar, para poder finalmente escapar da caverna. E como é que você move esses cubos? Quais são as condições que você precisa cumprir para mover esses cubos das trilhas de preguiça para as trilhas de vigília? A primeira trilha de preguiça é a trilha da ganância, certo? Na trilha da ganância, você move um cubinho desse a cada vez que coleta um tesouro. Lembra ali do a segunda etapa da rodada do dragão? Será a primeira, mover-se e utilizar poderes. A segunda, pegar tesouros. Pois bem, cada vez que você pega um tesouro, você move um cubinho da trilha de ganância para a trilha de vigília. A segunda trilha de preguiça é a trilha da fome. Você move um cubinho da trilha da fome para a trilha de vigília a cada vez que devora 2 goblins. Aqui embaixo existe a trilha de goblins devorados, onde você vai marcando aqui para não perder as contas, certo? Existe uma série de ações, né, nas ações aqui dos seus poderes, que fazem você devorar goblins, conforme o que está escrito nelas. Por exemplo, a ação garra, você devora goblins. Com a ação Sibilo, você devora goblins, e assim por diante. Existem ações onde você vai devorar os goblins. Então você vai marcando quantos goblins você já devorou aqui, e a cada 2 goblins devorados, você move um cubinho da trilha da fome, que é uma das 3 trilhas de preguiça, para a trilha da vigília. Por último, nós temos a terceira e última trilha de preguiça, é a trilha do orgulho. Ela se subdivide em 3 ações diferentes. Qualquer uma dessas 3 ações que você fizer conta como uma ação da trilha do orgulho, certo? Então, a primeira é não se mover durante o turno. Você simplesmente abre mão de se mover. Não, nesse turno eu não vou me mexer. Se você fizer isso, você move esse cubinho aqui da trilha do orgulho para a trilha da vigília. A segunda possível, colocar uma gema de dragão enquanto há pelo menos uma gema no mapa. Então, quando você colocar a primeira gema de dragão no mapa, isso não conta ainda para essa finalidade. Mas se você colocar uma segunda gema de dragão no mapa, ou até a terceira, de modo que você vai ficar com 2 ou até 3 gemas ao mesmo tempo no mapa, você pega esse cubinho aqui, certo?
E a terceira e última forma de mover cubos da trilha de orgulho para a trilha da vigília é revelar uma ficha de evento. Ficha de evento são essas fichinhas aqui, vocês lembram, né? Lá do vídeo inicial e do vídeo da cavaleira. Existem diversas ações que o dragão faz que revelam fichas escuras. Eu mencionei uma aqui, que é a chama, mas tem outras também. Sempre que nessa ação você revela uma ficha de evento, uma fichinha dessa aqui, você move também um cubo da trilha de orgulho para a trilha da vigília, certo? Lembrando que essas três ações, revelar fichas de evento, colocar uma gema de dragão quando já há pelo menos uma outra no mapa e não se mover durante o turno, todas as três contam com uma trilha só, que é a do orgulho. Temos ainda a da ganância e a da fome. Você, cada vez na sua rodada, pode mover até 3 cubos, desde que seja um de cada uma dessas 3 trilhas, das trilhas da preguiça para a trilha da vigília. Quando você finalmente atingir, e ao fazer isso, você vai aumentando a sua armadura e vai aumentando o seu espírito. Quando você atingir o nível de 11, certo? Aqui, ó, 11 cubos desculpem, 11 cubos movidos da trilha da preguiça para a trilha da vigília, então o dragão acorda. Você substitui o marcador do dragão dormindo pelo marcador do dragão acordado. Ele está acordado, mas ele ainda não está na superfície, ele permanece no subterrâneo. Para que ele emerja, digamos assim, se essa palavra existe, para que ele saia do subterrâneo para o nível da caverna, ele precisa finalizar o seu turno numa ficha de cristal, certo? Você precisa finalizar o seu turno numa ficha de cristal. Ao fazer isso, você sai do subterrâneo para a superfície, e a partir desse momento que você saiu para a superfície, seu objetivo passa a ser chegar na ficha de entrada, que é essa ficha que tem a escadinha. Se você, uma vez tendo acordado, emergido para a superfície através de uma ficha dessas de cristal e chegar até a ficha da saída, você ganhou o jogo. E então basicamente é isso, é assim que se joga com o dragão, certo? Só não expliquei em detalhes cada um dos poderes, mas é bem autoexplicativo, tá tudo em texto aqui, bem facilmente para você ler e aplicar. Existem alguns poderes do dragão que, por exemplo, só para não deixar de mencionar, tem o poder de remover fichas do mapa, remover mesmo, você retira a ficha, e aí caso isso aconteça, você vai precisar aplicar aquela regra que vocês aprenderam lá no primeiro vídeo, de reconectar o mapa, né? Quer dizer, caso ao fazer essa remoção, o mapa se desconecte em 2, você precisa reconectar, mas isso aí vocês já aprenderam lá no primeiro vídeo. Existe também alguns poderes, um poder do dragão, para ser mais específico, esse aqui de rastejar, onde você pode mover cubinhos de uma trilha de preguiça para outra. Isso é bom porque, por exemplo, você pode já ter gastado todos os daqui da fome, mas você ainda quer devorar mais goblins. Então você pode mover cubos de uma trilha de preguiça para outra e assim insistir, digamos assim, mais ainda em uma das 3 trilhas. Existe um poder específico que lhe permite fazer isso. E assim por diante, certo? Eu acho que de todos eles é o mais simples de jogar, é só utilizar as combinações de cartas da sua mão para aplicar os diferentes poderes aqui, aumentar o seu nível de poder até conseguir acordar. Depois que conseguir acordar, você vai até uma ficha, conclui o seu movimento numa ficha de cristal, para assim você sair para a superfície. Uma vez que esteja na superfície, você vai até a ficha de entrada da caverna e ganha o jogo. É assim que se joga com o dragão. Aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos ensinar a jogar com a caverna.